Paz, igreja. Então, quarta-feira estamos aqui, né, reunidos nesse mesmo espírito, ainda que não podamos estar congregando fisicamente, mas nós estamos unidos, sim, né, através do Espírito Santo. Essa comunhão se faz presente em nossas vidas. Hoje Deus colocou no meu coração trazer lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante, e o Senhor colocou no meu coração um tema que é como sair da caverna emocional. A Bíblia diz, lá no versículo 1 do capítulo 19, a fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo. Fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou ele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Senhor, esta é tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Que ela venha agora, Senhor, com o teu poder sobre os nossos corações. Venha transformar, venha abençoar, venha curar. Senhor, venha fazer o sobrenatural. Oh Deus, aquilo que só tu mesmo pode. Nós já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes desse ocorrido, ainda no capítulo 16, Elias viveu experiências sobrenaturais com Deus. Elias viveu o que poucos homens na Bíblia viveram. O fogo desce do céu, vai ao altar, consome o sacrifício que ele havia ali colocado, que na realidade, quando o fogo desce ali, é um desafio onde ele quer mostrar o poder de Deus acima do poder de Baal, e ele convoca os profetas de Baal para mostrar o poder do Deus de Israel. Ele vence esse desafio, o fogo desce, realmente o povo começa a glorificar a Deus, só o Senhor é Deus. Ele vê isso acontecendo e era o que ele mais queria, porque a idolatria naquele dia havia tomado o povo de Deus, havia tomado Israel, e ali ele vê essa manifestação da glória de Deus. Ele desce e ali mata os profetas de Baal, que eram 400 profetas de Baal, mais 400 de Aserá, eram muitos profetas. E esses profetas, eles são mortos e o povo reconhece naquele momento, com seus lábios, glorifica a Deus. E Elias vive tudo isso de uma forma muito intensa, esses momentos muito intensos. Elias também viveu um momento também muito glorioso, porque ele havia profetizado que não iria chover por Israel durante 3 anos. A palavra dele se cumpre, Israel está vivendo em meio a uma seca e ele profetiza a chuva cai abundantemente, né, de uma forma maravilhosa, e ele vai viver o terceiro sobrenatural, porque ele quer avisar a Acabe. Acabe está indo para Jezreel no seu carro e, tomado pela força e pelo ânimo de Deus, Elias corre, passa o carro de Acabe. Ele corre 32 quilômetros e é sobrenatural. E depois de toda a jornada que ele vinha,
de todo esse desgaste físico e emocional e espiritualmente lutando contra aquilo tudo, ele ainda consegue correr à frente dos carros, ele consegue chegar antes, ele estava cheio da alegria, do entusiasmo, do poder de Deus, ele tinha vivido uma poderosa vitória, mas a vitória é um momento muito perigoso, porque a vitória, se você te deixa vulnerável, né? A vitória te deixa vulnerável. E Elias, o que Elias esperava de tudo isso? O que Elias esperava dessa grande manifestação do poder de Deus através da vida dele como profeta da nação de Israel, vendo todos essas coisas sobrenaturais acontecerem assim à vista de todos? O que ele esperava? Talvez Elias esperasse que a idolatria acabasse de vez, que Jezabel perdesse todo o ânimo de continuar com as suas feitiçarias, que Acabe se convertesse, que Acabe reconhecesse, a partir do que todo mundo viveu ali, que a crença no Deus único e que ele se arrependesse da idolatria. Talvez ele esperasse que ele estivesse ali com todos comemorando aquela grande vitória, mas não foi muito isso que aconteceu. Essa história foi contada à rainha Jezabel e ela faz uma ameaça, conforme eu li aqui no texto, para Acabe. A partir de Acabe, Acabe conta isso a Elias e a Bíblia diz que Elias tem medo e que Elias foge. Aqui nesse medo começa a caverna emocional de Elias. O medo é um estado emocional e Elias, ele deixa que o seu coração seja tomado por esse medo, né? Seja tomado por esse estado emocional e ele foge, e a fuga também é um mecanismo de defesa para que a pessoa não venha passar pelo sofrimento, enfrentar as circunstâncias que sejam mais difíceis. E ele foge. Nesse momento, às vezes o que a pessoa mais quer é o isolamento, o que a pessoa mais pensa que precisa é estar só, é fugir de tudo, de todos. E Elias viveu uma grande frustração, porque as expectativas de Elias após a grande vitória no Monte Carmelo era de que não se falasse mais em idolatria, que Jezabel perdesse toda a força dela. Mas as coisas não ocorreram dessa forma. E as expectativas de Elias foram frustradas. E Elias vive um momento depressivo muito forte na vida dele, né? Daquela euforia que ele, dos grandes milagres que ele pensou que resultaria numa vitória plena, Elias vê a ameaça da rainha, e aí então Elias deprime, entristece, sente muito medo, foi frustrado em suas expectativas, e aí começa uma jornada que Elias passa a viver e que muitos de nós, quem nunca sofreu frustração mediante sonhos frustrados, planos que não deram certo, resultados que não aconteceram e tantas outras situações que nos abate, às vezes a falta do reconhecimento, às vezes uma tristeza profunda. São tantas as situações que um homem e uma mulher de Deus pode passar nessa circunstância e fica muito mais vulnerável. E foi o que aconteceu com Elias, e ali fugindo para salvar a vida, ele entra no deserto, né? E aí começa essa estrada, e que nós, quando entramos no deserto, e a Bíblia, simbolicamente, quando fala em deserto, ela fala num período de sofrimento, num período de prova, e nós sabemos que o deserto, ele é simbolizado por que o sofrimento? Porque no deserto a terra é árida, porque no deserto há muitos animais ferozes, o perigo é muito grande, tanto à noite como de dia, o sol escaldante de dia, à noite também ela se faz muito fria e perigosa. O deserto, a alimentação é escassa, no deserto é onde a Bíblia simboliza o sofrimento. E ele vai e ele entra nesse deserto. Muitas vezes nós vivemos de uma jornada em nossas vidas, quer no secular, quer no ministerial, e vivendo em função e trabalhando e exercendo e fazendo as coisas que nos cabe da forma mais correta. De repente você pensa que o fruto vai ser colhido ou que as coisas estão
para finalmente obterem um bom resultado, e você se percebe frustrado porque essas coisas não aconteceram, e junto a essa frustração, junto a essa situação, você se sente muito cansado por toda a jornada que você viveu. Você encontra-se nesse deserto, né? Suas emoções estão fragilizadas, você está abatido, cansado, exausto, enfim, são tantas coisas que você está vivendo. E Elias viveu esse momento também na vida dele. E ele caminha no deserto por um dia. É muito interessante essa fala, o deserto por um dia. Um dia significa que o deserto tem um tempo determinado. O deserto, ele não dura, o deserto é uma passagem, o deserto é um caminho, o deserto é uma situação. Moisés ficou 40 dias de jejum no deserto para receber a lei. Jesus passou 40 dias no deserto, onde ele foi ali tentado, onde ele foi provado, e ele estava ali também isolado, os anjos o serviram. E aqui Elias vai para o deserto também, né? A caminho de um tempo. Todos nós temos esse tempo. E a conduta, a forma como nós permaneceremos no deserto, vai dar o fim ou vai dar continuidade desse deserto. Eu posso prolongar o meu deserto, ou eu posso entender o papel que o deserto faz na minha vida, e eu posso entender que as minhas dores, os meus sentimentos, as minhas emoções, deixar que essas emoções elas verdadeiramente venham à tona, sejam trabalhadas, sejam ajustadas, né? Não simplesmente fingir que as emoções não existem e se espiritualizar de uma forma tal, criando muitas vezes uma capa religiosa, né? Onde você não se permite ser você, não se permite sofrer, não se permite viver as suas emoções e tentar superá-la, mergulhar para depois emergir dessas emoções negativas e começa a negá-las, começa a não se permitir a cura, porque muitas vezes tem até culpa em se sentir assim. E eu quero te dizer que Elias, um homem de Deus, ele viveu esses momentos depressivos na vida dele, sim, né? E esses momentos na vida de Elias, Tiago 5, né? A Bíblia fala lá em Tiago 5,16, que Elias era um homem sujeito a paixões, a sentimentos como nós somos. E, entretanto, ele disse que ia chover e choveu. Ele disse que ia parar de chover e parou de chover. Veja bem, Elias, um homem sujeito a paixões, nós também estamos sujeitos a paixões, a sentimentos. A paixões, quando eu digo aqui, me entenda, os sentimentos próprios do homem, próprios da nossa psique. E essas emoções, elas podem passar por momentos de tristezas, momentos depressivos, momentos difíceis. Aqui eu chamo de uma caverna emocional, em que Elias também esteve. Nós temos que aprender com Deus o caminho de sair dessa caverna, o caminho de sair dessa caverna. Não fugir para a caverna mediante a dor e se isolar, porque é muito maior do que o isolamento e o distanciamento social que se vive hoje. É o isolamento enquanto as pessoas, a pessoa está em contato com outras pessoas e, entretanto, ela se sente só, isolada, ela não quer, ela se protege do outro, ela não quer compartilhar, ela não quer estar próximo do outro, ela tem medo do convívio, ela já se frustrou, ela já se decepcionou, ela está vivendo seu momento de trevas, seu momento de dor emocional, e ela não confia mais no outro, e ela se fecha no seu isolamento. E aí então isso vai sendo nutrido cada dia mais dentro de si, até que essas emoções adoecidas comecem a refletir no nosso comportamento, né? Comecem a refletir na nossa vida, comecem a refletir em nós mesmos. E Elias, quando ele foge, que ele vai para o deserto, ele encontra ali um pé de zimbro. Zimbro é uma árvore que dá ali no deserto, tem muito poucas folhas, né? É uma árvore longa de talvez 3 metros, mas não tem folhagens, portanto, ela não consegue dar uma boa sombra, né? Então a pessoa está ali no deserto, deita como ele deitou debaixo desse pé, melhora um pouco a situação, mas ele continua exposto ao sol. E ele estava tão cansado, a Bíblia diz que ele vai e ele se deixa debaixo dessa árvore, dessa árvore sem folha, dessa árvore com pouca sombra, e ali ele dorme.
né? E ali ele dorme. Porque dormir também é uma fuga, tantas coisas, os vícios são fugas, a TV pode ser fuga, a comida pode ser fuga, os excessos podem ser fuga, pode ser uma forma de você se desligar das suas tensões e ele está ali, né, e dorme, mas dorme muito cansado e eu vejo que existe muita gente exausta, muita gente precisando dormir. Existem pessoas que estão tão exauridas em suas forças, consumidas em suas energias, não só no que diz respeito às emoções fragilizadas, mas também no que diz respeito ao dia a dia, ao estresse, ao ter que dar conta de tudo, ao ter que dar conta das suas necessidades, a necessidade daqueles que precisam de você, dar conta de tantas coisas que estão ao seu redor, dentro das suas áreas de atuação, e você realmente acorda e dorme contra o relógio, tentando fazer as coisas, mas talvez você não tenha nem se apercebido de que você se encontra muito cansado. Muito cansado. Quando Elias estava naquela euforia e que ele corre 32 quilômetros até Jezreel, que ultrapassa o carro de Acabe, ele não se dava conta do quanto que ele já vinha se desgastando, a perseguição antes de tudo, quando Jezabel estava tentando matar os profetas e matou muitos, e muitos foram poupados. Elias também estava fugindo, Elias tem confrontos com Acabe, Elias passa pelos milagres no Monte Carmelo, Elias tem uma luta espiritual, emocional e corporal com aqueles profetas de Baal. Elias realmente ele teve toda uma jornada desde sempre buscando o reino de Deus e de alguma forma ele nem se deu conta o quanto ele estava cansado. E quando ele chega ali debaixo daquela árvore, aí ele nem se apercebe que é uma árvore sem quadro, praticamente sem sombra, com poucas folhas, mas ele deita ali e ele está exausto, ele dorme. E a Bíblia diz que um anjo toca no Elias e fala assim: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. E aqui fala muito de muitas coisas, sabe? Fala de provisão. Eu tenho visto principalmente e tenho orado e tenho acompanhado a questão da maioria dos brasileiros que deixam de trabalhar. São pessoas que são informais, né? São trabalhadores que não têm carteira assinada, não recebem mensalmente o seu salário e que dependem de ir às ruas, das ruas para obter o resultado do seu trabalho e até prover a sua família. E que todas essas dificuldades que essas pessoas têm vivido, que todos nós estamos vivendo, e muitas vezes você se deixa preocupar, e como eu vou fazer para pagar a luz, a água, o aluguel, a comida, e como é que eu vou fazer? E eu quero te falar uma coisa, nesse momento ele estava ali tão cansado, ele estava naquele momento dele, e quando ele abre os olhos, ele tem como cenário o anjo, o pão, né, e a água, e simbolizando a provisão, o cuidado de Deus. Deus não vai deixar faltar nada, não vai deixar faltar nada. Você está aí na sua casa, nesse distanciamento social, você está aí cuidando da saúde de todos, se precavendo, fazendo o que é certo. De repente você começa a pensar, mas eu quero te dizer que isso também te cansa. Essas preocupações, o vencimento das contas, tudo isso cansa, exaure, tira todas as energias emocionais da pessoa. Só quero te falar que você vai dormir e você vai descansar no Senhor. E o Senhor vai prover todas as suas necessidades de forma sobrenatural. O mundo pode estar sendo acometido de um vírus ainda que não seja letal, a forma de transmissão dele é muito rápida e é uma pandemia que tem se alastrado por todo o mundo. Realmente as pessoas têm estado, algumas até mesmo desesperadas, outras entristecidas, mas independente dessa situação mundial, Deus não deixou de ser Deus.
Deus não deixou de cuidar de cada um de nós. Deus não vai permitir que você venha afundar, que o pior venha acontecer a você e a sua casa. Quando Elias acorda daquele sono, que ele encontra aquela água, ele encontra aquele pão, e ele comeu, ele bebeu, e ele estava tão exausto, que a Bíblia conta que ele deita-se e de novo adormece. E Deus permite, Deus proporciona isso. Ele sabe os limites de Elias. Deus sabe os nossos limites, né? Eu sempre vejo que às vezes as pessoas, quando elas estão assim muito sofridas, e esse sofrimento já vem há um certo bom tempo, né? Formando uma longa história, esse sofrimento na vida da pessoa, a pessoa tende a falar assim, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Mas o Senhor sabe os seus limites. O Senhor sabe as suas condições. O Senhor, antes de qualquer coisa, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele quem criou. Antes mesmo de você ser gerado, o Senhor já te conhecia. O Senhor, Ele tem sobre você total domínio. O Senhor tem sobre a sua vida total domínio. Tudo que diz respeito a você, tudo que diz respeito às suas circunstâncias, à sua vida, tudo está debaixo do controle de Deus. Nada, absolutamente nada passa despercebido ao zelo do Senhor pela sua vida. Ele dorme de novo, Elias. Ele dorme e ele não estava ainda preparado para ser autônomo, sair dessa situação. Ele ainda estava na cura, ele ainda estava no processo. O Senhor fala para Elias assim, olha, você agora vai levantar e você vai comer e você vai fazer uma longa viagem. Deus, ele recebe uma alimentação especial e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Falei sobre os 40, né, que representa o tempo de provação, é um número muito simbólico na Bíblia. E ali, essa viagem que Deus proporciona a Elias com comida necessária para que ele venha se fortalecer durante todo o tempo em que ele fosse caminhar, durante todos aqueles 40 dias e 40 noites. Deus tem o sobrenatural. Deus tem o sobrenatural. Não importa a sua jornada. Eu quero te dizer que hoje Deus quer te acalmar acerca de tudo que passa na sua mente, trazendo um descontrole emocional, uma tristeza profunda, uma depressão. E muitas vezes a sua nutrição tem sido esses pensamentos que se retroalimentam e você vive pensando o tempo inteiro nessa derrota, nessa tristeza, nesses medos, nessa angústia, no seu passado, no que te fizeram, no que te podem fazer. O homem é muito cheio de si, cheio de condicionais, e se eu não der conta, e se eu não conseguir, e se alguém me fizer mal, e se alguém me trair, e se alguém fazer isso, se alguém fizer aquilo, se eu for mal interpretar. Enfim, são tantas circunstâncias, tantos sis, e se eu não conseguir o dinheiro para pagar tal conta, e se isso acontecer, e se meu filho adoecer, e se isso vai criando uma ansiedade tão grande nas nossas vidas, e essa ansiedade, ela vai se alimentando até que nos toma. E a gente, antes dessa questão de nós entrarmos em casa, o nosso estresse do dia a dia, levanta, dorme, acorda, e sendo movido pela ansiedade, sendo movido pelos cis da vida, tem um momento que o indivíduo se encontra verdadeiramente num estado emocional muito perturbado. Às vezes ele nem percebe, porque já até faz parte dele toda aquela dor, todo aquele desânimo, né? Aquele desânimo. Porque o interessante é que ele, vivendo tudo isso, a Bíblia diz que ele ora, ele vai, ele tem medo, ele foge, ele vai para o deserto, ele caminha por um dia e ele ora. Em momento nenhum, ele deixou de crer no Deus de Israel, mas ele ora pedindo a Deus a morte. Ele ora pedindo que eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu quero morrer, né? Aqui é um sentimento muito grande
Ele estava num desânimo. Esse desânimo levou Elias a uma desistência. Eu não quero mais viver. E a desistência vem sim, a morte espiritual. Eu quero te dizer que essa é a tríade de Satanás. Desânimo, desistência e morte. É o modus operandi de Satanás. É como ele faz para atingir. Claro que esse desânimo, ele não vem simplesmente do nada, ele vem movido de circunstâncias, ele vem movido de situações que verdadeiramente elas se constituem situações que abalam e que podem desanimar o ser humano. E esse desânimo pode ser tão profundo a ponto de ser uma desistência. Né? Porque você às vezes você se desanima, no outro dia você encontra fôlego e recomeça, o seu homem interior é renovado, como diz Paulo, e você recomeça. Deus vai te renovando as suas forças a cada manhã. Mas de repente tem aquele dia de Elias, era um dia que ele não queria mais o dormir e o acordar. Ele não queria mais lutar contra Jezabel, ele não queria mais lutar contra a idolatria, ele não queria mais lutar contra nada. Ele realmente pede a morte. Eu não fiz nada, ele pensa. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Aqueles que te negaram, aqueles que pecaram, eu não sou melhor do que ninguém. Eu quero morrer. Eu quero morrer. E então esse é a ideação, a vontade de morrer é uma característica muito forte no estado de depressão maior, né? A depressão severa. Elias tinha um quadro tradicional, clássico de depressão, né? Clássico. E ele estava realmente ali naquele momento pedindo a morte. O Senhor o alimenta, o Senhor o levanta, o Senhor lhe dá uma fortaleza tão grande. E ele sai andando com aquele alimento que fica muito claro que não se trata de uma questão natural, não se trata de uma vitamina, mas se trata na realidade do poder de Deus trazendo socorro para a vida de Elias. Deus conhecia o limite de Elias, até onde ele conseguiria, e Deus vem e traz esse fortalecimento, né? E aí ele vai, e a Bíblia diz que ele entra em Horebe. Deus o leva até Horebe. Horebe é um lugar santo, é um lugar espiritualmente representa um lugar divino. De repente, ali em Horebe, no monte, ele desce até a caverna. Ele vai até a caverna e ele passa a noite. E o Senhor, no outro dia, vem até Elias, ali naquela caverna, ali naquela noite, naquelas trevas de Elias, o Senhor inquire, ele pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? E eu queria que você parasse para entender essa pergunta de Deus, porque em nenhum momento Deus está condenando Elias, em nenhum momento Deus está repreendendo Elias. Deus está começando um diálogo com Elias. Deus quer entender Elias, Deus quer ouvir Elias. Deus percebe a necessidade de Elias e se faz presente nessa crise tamanha que o servo dele está vivendo. E o que você está fazendo aqui, Elias? Deus sabe que com certeza ali não é o lugar de Elias estar. Não é o lugar. Mas ali começa um diálogo e Elias começa a colocar suas queixas, suas dores. E ele fala o quanto ele zelou pelas coisas de Deus, o quanto ele tem sido zeloso por tudo isso, e o povo dele rejeitou o Senhor, o povo abandonou a Deus, quebrou sua aliança com Deus. Elias começa a compartilhar e ele vive o sentimento de solidão. Ele fala: eu sou o único. Ele não consegue enxergar a possibilidade de mais nenhuma outra pessoa estar vivendo o que ele está vivendo. O sentimento de solidão dele é muito agravado. E o Deus fala assim: saia, Elias, e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Interessante isso, porque acontece umas manifestações, vem um vento forte, vem um terremoto, e as coisas vão acontecendo, mas Deus está numa brisa, né, num sussurrar, e Elias encontra ali Deus naquele momento. Ele é fortalecido. E sabe, irmãos, é porque Deus é tão próximo nosso, Deus é tão conosco, é tão presente na situação tão mínima, tão simples, tão do dia a dia, quando eu acordo, quando eu tomo meu café da manhã, quando nós estamos, quando eu estou aqui preparando uma palavra para dar para a igreja, ou quando eu estou simplesmente olhando, observando as coisas, olhando o nada, orando, enfim, ele está o tempo
todo presente a presença de Deus. Eu não preciso, às vezes a gente acha que nessa situação em que cada um vive, principalmente quando se trata de emoções adoecidas, como é o caso de Elias, que nós precisamos que Deus faça algo sobrenatural para que a nossa fé seja sustentada, para que a gente observe que Deus está fazendo alguma coisa, da mesma forma que ele abriu o mar vermelho, da mesma forma que ele fez a água sair da rocha, da mesma forma que ele fez cair cordonizes e maná do céu. Mas Deus, ele está presente sempre. E isso, essa mensagem é muito clara no meu coração. E não preciso de nada, de terremoto, de nada. Deus está comigo, no mínimo. Deus está comigo em cada pequenina situação da minha vida, no meu respirar contínuo, no meu fôlego de vida. Deus é quem sustenta. E é a presença de Deus que faz toda a diferença. Como tirar aquele homem de uma caverna ali naquela noite de trevas, um homem decepcionado, um homem frustrado que exerceu muita fé, um homem corajoso, que enfrentou tudo por amor ao Senhor, com muito zelo, sim, de forma sobrenatural. De repente esse homem está ali, caído, dormindo, e levanta e corre para a caverna. Acorda e corre para a caverna. E ali na caverna, abatido, solitário. E quando Deus aparece, ele chega até a porta. Quando ele sente a presença de Deus, através do sussurrar, do murmúrio, como se for uma brisa, ele chega até a porta da caverna. A presença de Deus fortalece. A presença de Deus na vida de cada um de nós. A caverna parece escura, a caverna tenebrosa, ela é feia, ela é úmida. Nessa caverna os terrores ficam maiores, nessa caverna os acontecimentos piores tomam tinta, né? Eles ficam mais vivos, as coisas parecem piores, tudo passa a ter uma dimensão muito grande, as emoções elas ficam todas elas destituídas de lógica, de razão, porque a emoção vai tomando essa tristeza infinita, esse vazio, essa falta de direção, esses questionamentos que não acabam, esse medo da manhã, essa dificuldade de encarar o próximo dia. Por que eu tenho que viver de novo? Por que eu tenho que continuar com a minha jornada? Eu estou cansado, eu estou cansada. Mas Deus não está alheio a nada disso. Deus não está cobrando nada. Deus quer nos escutar. E no momento em que ele está vivendo tudo isso, e que ele chega mas até a porta da caverna, a gente vê que Deus começa a agir, a tentar tirá-lo dessa... Tentar não tirar, né? Deus é Deus. Mas deixa eu me falar uma coisa. E eu quero agora que você, Cristina, depois de tudo isso, e ele volta de novo a questionar, a falar as mesmas coisas, ele repete o discurso: Senhor, eu sempre fui zeloso de ti, meus irmãos quebraram aliança e tal, eu sou sozinho. Repete o discurso de dor, o discurso da história dele. Mais uma vez ele repete. E veja bem, o Senhor tem uma resposta para Elias. E eu considerei essa resposta, sabe, irmãos? A resposta para que Elias venha sair dessa caverna. Para que cada um que entrou nessa caverna emocional possa sair. E essa resposta é